A Maria Antonieta não morreu na guilhotina, ela morreu na estrada. Ela não morreu porque o povo odiava rainhas, ela morreu porque alguém achou que dignidade vinha antes de sobrevivência, porque no meio de uma revolução decidiram que conforto era mais importante do que desaparecer. E porque a monarquia francesa acreditava até o último segundo que o mundo ainda devia alguma coisa a ela. Essa história não começa com ódio popular, com discursos inflamados ou com a guilhotina. Ela começa com uma carruagem grande demais, lenta demais e chamativa demais. Começa com o rei, o Luís XVI, incapaz de aceitar que, para continuar vivo, precisaria aparecer um homem comum. E termina do jeito mais previsível possível, com todo mundo morto e ninguém aprendendo nada. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai falar da fuga mais imbecil da história moderna, e eu posso dizer da história mundial. Não é sobre a Revolução Francesa ser inevitável, é sobre ego, vaidade e um sistema que preferiu morrer bonito a sobreviver feio. No fim desse vídeo, você não vai lembrar da guilhotina, vai lembrar de uma carruagem. É madrugada do dia 20 de junho de 1791, o Palácio das Tulherias, no centro de Paris, não é mais um palácio governamental, é uma gaiola de ouro maciço, uma prisão domiciliar de luxo, onde a família real francesa está encurralada há quase 2 anos, desde que uma multidão de mulheres armadas com facas de açougueiro marchou até Versalhes e arrastou todo mundo pelo cangote para a capital. As crianças foram acordadas à força no meio da madrugada. O pequeno Delfim, o herdeiro do trono da França, um menino que não estava entendendo porra nenhuma do que estava acontecendo, foi vestido às pressas com roupas femininas, enfiado no vestido de menina para se passar por uma das filhas da baronesa de Corfe, que era o disfarce de fachada que eles montaram para tentar enganar as barreiras de controle da estrada. A tensão física no ar é tão densa que dá para cortar com uma faca de manteiga. O Axel von Fersen, o conde sueco que era o arquiteto da fuga, o financiador do desespero e o homem mais leal à rainha nos últimos anos, fosse por devoção política ou um vínculo um pouco estranho que a história jamais conseguiu provar. Estava lá fora, no escuro das ruas de Paris, disfarçado de cocheiro, com um coração saindo pela boca e esperando a família sair por portas secretas que não vinham à luz do sol há anos. E a pior parte dessa história inteira, o que faz a tragédia ser estúpida, é que você precisa ter clareza absoluta de que o plano existia, o plano de fuga, e ele era bom. Os aliados militares existiam e estavam posicionados nas fronteiras, com cavalaria pronta para escoltar a família, e o tempo existia para que eles sumissem do mapa antes que a fofoca de que o rei tinha sumido tomasse conta das ruas de Paris. Era uma operação de extração militar viável, financiada com dinheiro contrabandeado e até passaportes falsos carimbados por gente de dentro do próprio governo revolucionário que topou virar a casaca. A Maria Antonieta entendeu o perigo, ela não era aquela caricatura alienada que a história desenhou depois. Ela sabia que se eles fossem pegos, a multidão ia cortar cabeças. O conde sueco defendeu que a família real viajasse separada em veículos menores e mais discretos. E a Maria Antonieta concordou, sabendo da necessidade de rapidez e discrição, mas no fim prevaleceu a decisão do Luís XVI de usar uma puta de uma grande carruagem em Berlim, confortável o suficiente para transportar toda a família junto, inclusive crianças e a governanta. O rei insistia em manter a família unida. E é aí que começa a burrice. O veículo escolhido, então, foi uma berline de voyage, uma monstruosidade sobre rodas construída sob encomenda. Um tanque de guerra de luxo pintado de verde escuro e amarelo, com o interior forrado de veludo branco de seda. Grande o suficiente para acomodar 6 pessoas, de forma confortável e até esparramadas, com compartimentos para comida, vinho, roupas e o caralho a 4. Era uma carruagem enorme, pesada como um elefante com artrite, lenta de dar agonia e tão chamativa que até um cego numa estrada de terra no interior da França saberia que tinha gente da alta nobreza se arrastando ali dentro. E antes que alguém tente transformar isso numa novela simples, vilão contra povo inocente, a França já estava quebrada antes do Luís e da Maria nascerem. A dívida não começou com vestido, não começou com penteado, não começou com festa.
Ela vinha de décadas de guerra cara demais, de financiamento da independência americana, que drenou os cofres, de um sistema tributário insano, onde o camponês pagava até pelo ar, enquanto o nobre e o clero tinham privilégios fiscais. O interior passava fome, a arrecadação era caótica, a máquina do Estado rangia. O Luís XIV tinha transformado Versalhes em centro político permanente, sustentou guerras longas e caríssimas para afirmar a hegemonia francesa na Europa. O Luís XV herdou essa máquina pesada e ainda entrou em conflitos desastrosos, como a Guerra dos 7 Anos, que terminou com a perda de territórios e aumento brutal da dívida. Quando Luís XVI subiu ao trono, em 1774, o Estado já estava no vermelho crônico. A participação francesa na independência americana, estratégica para enfraquecer a Inglaterra, aprofundou ainda mais o rombo fiscal. O problema central não era o luxo isolado, era o sistema tributário medieval. De qualquer forma, reformar isso significava confrontar exatamente quem sustentava o trono. E aí tá a bomba relógio. E não, isso não era um videogame absolutista, onde o rei apertava botão e virava lei de realidade. O Parlamento de Paris já tratava a reforma fiscal. Bloqueava impostos sobre nobreza, sabotava qualquer tentativa de reorganizar a estrutura tributária. O Luís XVI tentou taxar os privilegiados, tentou reorganizar o sistema, tentou mexer na ferida e foi barrado, porque ninguém quer tirar a própria boquinha, né? Privilégio não entrega osso sem arrancar pedaço. Eles não eram um casal maligno, era um sistema inteiro que funcionava como um clube fechado enquanto o país quebrava lá fora. Parece o Brasil. Você acha mesmo que revolução nasce só de fofoca sobre vestido? Enfim, é aqui que a guilhotina então deixa de ser exagero e vira consequência. Aqui que a gente bate no contraste mais doloroso e enlouquecedor dessa história toda. A diferença brutal do mental entre o marido e a mulher na hora do desespero absoluto. A Maria Antonieta entendeu o que o século estava vivendo. O Luís XVI ficou preso no espelho de Versalhes do avô. Você precisa martelar essa distinção na sua cabeça para parar de achar que os dois eram idiotas da mesma proporção. A Maria Antonieta, arquiduquesa austríaca, que passou a vida sendo chamada de fútil, já tinha aprendido a temer a fúria do povo do jeito mais traumatizante possível. Quando aquela turba de mulheres ensanguentadas invadiu Versalhes em 1789, gritando que iam arrancar as tripas dela e fazer laços com as veias da rainha, ela entendeu o recado. Ela sabia que a áurea de intocabilidade da coroa tinha virado pó. Ela tentou negociar com embaixadores, ela escreveu cartas codificadas, ela tentou agir com a urgência de quem sente o cheiro da própria carne queimando. Mas o Luís XVI, como na carruagem em tudo, ainda acreditava no respeito automático do trono. Ele sofria daquela paralisia psicológica crônica, uma apatia terminal mascarada de estoicismo. Ele achava que a rebelião era só uma fase, que os bons franceses do interior ainda amavam ele secretamente, que se ele agisse com calma, a dignidade do cargo ia protegê-lo de balas e lanças. Ele não era cruel, ele só era incapaz de entender que o mundo tinha mudado. E aí eu te pergunto, quantas revoluções começam porque alguém poderoso demais se recusou a parecer pequeno por 5 minutos? Quantas cabeças rolaram simplesmente porque um indivíduo criado dentro de uma bolha de puxa-sacos foi incapaz de entender que a dignidade não vale um centavo furado quando você está cercado por guardas armados que te odeiam? A Maria Antonieta perdeu a vida porque estava acorrentada a um homem que preferiu manter a postura real do que sujar as mãos para salvar os próprios filhos. Ela tentou sobreviver, ele tentou não se ofender. Até rimou. E aqui a gente tem que separar o fato histórico da fofoca que a propaganda revolucionária jacobina espalhou depois, porque os panfletos do povo diziam que a Maria Antonieta atrasou a viagem inteira porque exigiu levar um estojo de maquiagem de prata maciça gigantesco. Eu ia querer levar também. Essa é a fofoca, a fake news da época, para pintá-la de fútil até o último segundo. O fato histórico real é que sim, ela mandou o tal estojo semanas antes, com a criadagem. Mas a realidade documentada consegue ser pior do que a fofoca, porque a lentidão da viagem não foi por causa do estojo de maquiagem, foi por causa então da teimosia do rei. Eles precisavam de 6 cavalos para puxar aquele chumbo ambulante, o que significava múltiplas trocas de cavalos em postos de parada espalhados pela rota. E cada parada inútil era uma roleta russa, onde qualquer um podia reconhecer o rosto do monarca. O rei
Luís XVI, nossa, eu ia falar Dom Luís, estava disfarçado de Monsieur Durand, um valete, um mero camareiro burguês, mas o imbecil não conseguia parar de agir como se fosse o dono do país. Ele descia da carruagem nas paradas, andava a pé nas subidas mais íngremes para esticar as pernas, conversava com camponeses no meio da estrada sobre colheita, olhava nos olhos das pessoas com aquela arrogância passiva de quem acha que o povo do campo é puro, ignorante e leal ao seu susterano. A fuga dependia exclusivamente do anonimato, da velocidade, da discrição, de desaparecer na poeira. Mas a monarquia francesa, moldada por 300 anos de exibicionismo e adoração em Versalhes, era psicologicamente e fisicamente incapaz de ser discreta. Eles não estavam fugindo de um país estável, eles estavam fugindo de um país em combustão, achando que, sei lá, bastava só trocar de roupa. Eles achavam que o mundo ia continuar ajoelhando, mesmo quando a barriga do povo já estava vazia há muito tempo, e pagaram o preço dessa ilusão quando as rodas atolaram na própria grandeza. Agora vamos colocar o pau na mesa e entender a lógica fria e sistêmica do poder, sem floreio romântico, sem musiquinha triste de violino de fundo, porque quando o rei foge, o regime morre. E não tem advogado no mundo que consiga explicar o contrário. Numa monarquia, o rei não é funcionário público de luxo, ele é o Estado, o corpo dele é o contrato social. Ele fugir não é drama pessoal, é ruptura política. O Luís XVI, na sua infinita lerdeza política, deixou um documento escrito em cima da própria mesa nas Tulherias antes de fugir, um manifesto estúpido de 19 páginas, onde ele desautorizava a revolução, reclamava que estava sendo tratado como prisioneiro e dizia que todas as leis que ele tinha assinado no último ano não valiam de nada. Ele assinou porque estava sob coação. Ele achou que, lendo isso, o povo de Paris ia chorar de arrependimento, bater no peito e implorar para o bom rei voltar e perdoar os filhos ingratos. Mas o efeito foi exatamente o oposto. Quando a Assembleia Nacional leu aquele papel, a ilusão de que o rei estava do lado do povo desmoronou, como um castelinho de cartas podre. No momento em que o rei fugiu, ele admitiu que não mandava mais. Ele admitiu que era um inimigo interno operando contra as instituições do próprio país. Ele rasgou o véu do poder divino e se mostrou como um verdadeiro homem covarde, tentando se salvar às custas do caos nacional. A cidade de Varenas, o vilarejo microscópico onde eles foram interceptados e presos, não foi uma armadilha armada por mentes brilhantes da Revolução que cercavam a família num plano infalível de inteligência militar. O que realmente aconteceu também foi ridículo. Quando Jean-Baptiste Drouet, o chefe dos Correios, olhou para a cara do camareiro Durand e reconheceu aquele perfil que já estava espalhado em moedas, gravuras oficiais e na própria memória coletiva do país inteiro, o jogo acabou. O rei foi traído pela própria cara estampada no dinheiro que ele usava para governar. E aí então, eles foram reconhecidos. Então vem a viagem de volta, que é o verdadeiro funeral da dinastia Bourbon. Quando eles são capturados em Varennes e são obrigados a voltar a Paris, a viagem de regresso foi um espetáculo de horrores que destruiu a alma antes de destruir o corpo. Não tinha pompa, não tinha respeito, não tinha escolta real organizada. Eles foram detidos não num num campo de batalha, mas numa mercearia, depois do reconhecimento do cara crachá da moeda. E ali eles esperaram por horas tensas enquanto a Guarda Nacional foi chamada. Quando a escolta chegou, não era para protegê-los, era para levá-los de volta. A fuga fracassou e ali acontece algo irreversível. O rei deixou de ser figura sagrada e virou prisioneiro político. Formalmente ele ainda era monarca, mas na prática it's over. Baby, it's over now. Acabou tudo. A viagem de retorno a Paris durou dias sob silêncio hostil. Multidões se alinhavam na estrada não para aplaudir, mas para observar. Ninguém gritava Viva l'Herói, Viva o Rei. Havia cartazes ordenando silêncio absoluto. Guardas marcham com baionetas expostas. O rei e a rainha atravessaram vilarejos sobre olhares frios, alguns de ódio puro. Aquela estrada foi um corredor fúnebre. Quando eles entraram em Paris, não entraram como soberanos restaurados. Entraram como propriedade do Estado revolucionário. O julgamento final dessa história não precisa ser contextualização amenizada. Foi o fato de que a fuga foi burra, lenta e alienada. Foi o erro de gente criada num ambiente onde nunca precisavam calcular risco real.
Mas a guilhotina não nasceu naquela estrada, ela já estava sendo construída há décadas no déficit acumulado, na desigualdade fiscal, na incapacidade da elite de abrir mão de privilégios. A Maria Antonieta não era um demônio, o Luís XVI não era um vilão de desenho animado, eles eram produto de um sistema que ensinava conforto antes de ensinar sobrevivência, e quando o mundo exigiu adaptação, o sistema travou. E presta atenção nisso, elites não caem porque são odiadas, elas caem porque acreditam que ainda são necessárias quando já viraram peso morto. A monarquia francesa não foi executada porque era malvada, foi executada porque não se reformou a tempo. A carruagem foi burrice histórica e a lâmina foi consequência. E a pergunta que fica não é como isso aconteceu. A pergunta é quantas vezes isso já aconteceu desde então. Enfim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Aproveita e se inscreve no canal. Aqui o cafezinho nunca esfria e as intrigas da história são sempre servidas quentinhas para você, com ironia e sem passar pano pra ninguém. Nós temos vídeos novos todos os dias, às 8 horas da noite. Um beijo e até amanhã para o próximo Steffy Flix.